abençoe, amém, meus irmãos. Eu quero passar daqui a alguns minutinhos um vídeo para a igreja. Eu vou pedir ao Kevin que já deixe pronto o vídeo, e na hora que for passar vou pedir ao irmão Antônio para apagar as luzes aqui da frente, para que a igreja possa assistir melhor. Ano passado nós iniciamos no mês de agosto uma campanha sobre o tema Eu Amo a Minha Igreja. Alguém se lembra dessa campanha? Foi uma bênção de Deus. Deus fez coisas maravilhosas. E agora nós vamos começar uma nova campanha. O tema dessa campanha é Eu Sou Abençoado. E esse vídeo que nós vamos colocar vai falar um pouco sobre essa campanha, o que ela significa e como poderemos participar, cada um dela, amém? Então eu vou pedir ao Kevin, está tudo pronto, Kevin? Está prontinho, né? Já pode colocar na tela, vamos assistir. Você é uma pessoa abençoada? Você se sente uma pessoa abençoada? Se você se sente uma pessoa abençoada, por quê? O que te faz ser uma pessoa abençoada? Esta igreja, nós somos abençoados? O que nos faz ser abençoados? Quem participa da escola bíblica tem acompanhado, todos os domingos nós estamos estudando as Escrituras e descobrindo razões, motivos pelos quais somos ou devemos ser abençoados. E é exatamente sobre isso que essa campanha vai falar. Muitos irmãos e irmãs aqui, vocês serão convidados para falar. Outros se convidarão também, porque você pode chegar e falar comigo e dizer: pastor, eu quero dar um testemunho porque sou abençoado. Essa campanha, ela não vai se limitar à nossa igreja, ela vai também alcançar pessoas de fora, de outros lugares, de outras áreas, e nós vamos estar, a equipe vai estar conversando com essas pessoas e perguntando: você se considera uma pessoa abençoada? Por que você é abençoado? Em que área da sua vida você é abençoada? E nós vamos descobrir
que ser abençoado é muito mais do que aquilo que alguns imaginam. Só para vocês terem uma ideia, na escola bíblica nós estamos estudando 50 razões porque somos abençoados. 50. Aí alguém vai dizer: pastor, tudo isso? Calma, isso é só o início, porque a Bíblia é muito mais ampla ainda em relação a áreas e razões pelas quais nós somos abençoados. Então alguém vai chegar e vai conversar com você, vai te perguntar, e você vai dizer, e nós vamos estar coletando essas informações, vamos estar produzindo vídeos que serão também disponibilizados nas redes sociais, sempre sobre o tema Sou Abençoado. Qual é o propósito disso? De levar a bênção do Senhor e mostrar às pessoas que, embora você tenha vindo hoje à noite para o culto a pé, ou talvez você veio de condução, ou talvez você não esteja tão bem de saúde quanto gostaria de estar, você é uma pessoa abençoada, porque a bênção de Deus sobre a tua vida transcende toda e qualquer situação, por pior que seja. Amém? Se você crê nisso, aplauda o Senhor Jesus. E se você pode também, eu gostaria que você se colocasse em pé neste momento, porque já vamos ler a palavra do Senhor. Mas eu gostaria que você dissesse bem alto para o Parque dos Camargos ouvir. Pode ser? Eu gostaria que você dissesse comigo, eu vou contar até 3, e você que é abençoado vai dizer bem alto assim: eu sou abençoado. É claro que se você é mulher, você vai dizer: eu sou abençoada. E se você é homem, vai dizer: eu sou abençoado. Tudo bem? Posso contar até 3? Vamos lá? 1, 2 e 3. Eu sou abençoada. Agora louve ao Senhor pela bênção dele sobre a sua vida. Glória a Deus. Então João capítulo 17, versículo 21 a 23 diz assim: peço que todos sejam um, assim como tu, meu Pai, estás unido comigo e eu estou unido contigo. Que todos os que creem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Eu estou unido com eles, tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste, que me amas, os meus seguidores, como também me amas. Amém. Fecha os teus olhos, em nome do Senhor Jesus. Senhor, obrigado por tudo que nós já vivemos aqui nesta noite, por tudo que já experimentamos desta graça tão maravilhosa que vem do Senhor. Mas quero neste momento te pedir, Senhor, nós vamos dedicar agora este momento para te adorar, Senhor, através desta canção. E quero pedir a ajuda do Teu Espírito Santo para ministrar ao coração de cada um de nós. Pedir a ajuda do Teu Espírito Santo para usar a minha vida nesta noite, para entregar ao coração da Tua igreja a palavra que o Senhor tem me dado. Eu quero pedir ao Teu Espírito Santo que renove cada um de nós nesse momento, em nome do Senhor Jesus. A glória ao Senhor. Constranja com a sua glória.
do Senhor Jesus. Espírito de Deus, visita cada um de nós nesta noite. Espírito de Deus, fala com cada pessoa aqui. Não permita, Senhor, que alguém saia daqui sem que ouça a Tua voz nesta noite. E que cada um de nós, Senhor, na Tua presença, seja diminuto. E que o Senhor seja maior, porque o Senhor é supremo, o Senhor é poderoso, o Senhor é sobre todas as coisas. E por isso nós te adoramos no nome do Senhor Jesus. Diz, Senhor. Sobre a tua vida, peça a Ele que venha sobre você, unção dobrada, renovada, transformada. Jesus nesta noite, então, exalta o Senhor, Deus abençoe. Podemos tomar assento, meus irmãos. Queridos, a palavra que eu quero trazer para vocês nesta noite, ela tem o tema: ser cristão é viver a unidade como um estilo de vida. Queridos, a igreja do Senhor, a igreja cristã, ela é uma comunidade diferente de qualquer outra comunidade. Porque na igreja do Senhor, as pessoas que fazem parte da igreja, as pessoas que estão aqui nesta noite, elas não são forçadas a estar aqui. Há uma espontaneidade por parte das pessoas para vir à igreja como comunidade, se ajuntar e compartilhar coisas que nós temos em comum, como por exemplo a nossa fé em Cristo Jesus. É por isso que a gente sai no dia de domingo, embora frio, e vimos a igreja do Senhor. Porque aqui nós vamos compartilhar a nossa fé, nós vamos compartilhar aquilo que temos recebido do Senhor uns com os outros, e mediante isto nós somos também edificados na palavra do Senhor, no poder do Senhor. Quando a gente fala da igreja como comunidade, nós precisamos entender que este conceito de comunidade tem a sua origem no próprio Deus, porque Deus, Ele é um ser comunitário. Deus não age sozinho. Se você abrir a tua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1 até o 3, e em João, no Novo Testamento também, capítulo 1, versículo 1 até o 3, nós vamos ver que durante toda a criação, Deus não atua sozinho, mas Ele atua em comunidade. A presença do Pai, a presença do Filho e a presença do Espírito Santo. Eles não agem isoladamente, porque a natureza de Deus é uma natureza comunitária. Diz assim a palavra do Senhor, que no começo Deus criou os céus e a terra. No versículo 3 diz: Deus disse que haja luz, e a luz começou a existir. Um pouco antes, ainda no versículo 2, nós vimos que o que traz a vida sobre a terra, o que move as águas na face do abismo, é o Espírito de Deus.
Jesus presente como a palavra, como o verbo de Deus. João diz assim que sem Ele, nada do que foi feito se fez, porque é pelo poder da palavra, do verbo encarnado, que todas as coisas se fez. Isso nos leva, queridos irmãos, à seguinte compreensão: que todos nós fomos criados por Deus, e fomos dotados também por Deus da mesma natureza, para vivermos um estilo de vida comunitário. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Diz assim que Deus falou: vamos fazer os seres humanos que serão como nós e se parecerão conosco. Ora, se nós somos criados com as mesmas características de Deus, e Deus é um ser comunitário, significa que nós também somos pessoas dotadas dessa característica e necessitamos viver em comunidade, compartilhar em comunidade aquilo que somos, aquilo que temos, aquilo que fazemos. Nós vamos ver ainda que quando Deus cria o homem lá no Jardim do Éden, o homem era a obra-prima de Deus, a mais bela, a mais perfeita. Mas de repente Deus começa a observar no homem, e ele vê que Adão está triste, Adão está se sentindo isolado, embora a sua natureza fosse uma natureza comunitária, mas Adão está se sentindo só. E por que Adão está se sentindo só? Primeiro, porque ele não pode estabelecer uma relação comunitária com os rios. Não tem como Adão ter uma relação comunitária com as montanhas, com as árvores, com os peixes, com os pássaros, com os animais que ele domina sobre a face da terra. E por isso lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, a Bíblia fala que o Senhor falou assim: não é bom que o homem viva sozinho, não é bom que o homem esteja isolado. Ele precisa de alguém com quem ele possa compartilhar. E aí o Senhor diz: eu vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. E aí quem Deus criou? A mulher. E coloca a mulher na mesma posição que o homem no Jardim do Éden. E a partir daí o homem passa então a viver em comunidade com um semelhante. Ele tem a mulher agora para conversar, para se relacionar, ele tem com quem falar. E o que nós observamos com base nesse princípio do versículo que acabamos de ler, é que Deus não criou ninguém para ser individualista, irmãos. Deus não criou ninguém para viver uma vida solitária, ou para viver uma vida sem comunhão. Isso não é bom para ninguém. Mas Deus criou-nos a todos para vivermos e compartilharmos a nossa vida como uma comunidade. E quando nós falamos da Igreja de Cristo como uma comunidade, é muito mais além, porque a igreja, na verdade, ela é um ajuntamento de quem? De pessoas fiéis, que vivem em comunhão com quem? Com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, que vivem em comunhão entre os irmãos, entre as irmãs. E para que essa comunhão ela possa ser completa, Deus nos deu ainda alguns presentes. Ele enviou o Espírito Santo para habitar dentro de nós, para que nós não fôssemos uma comunidade de pessoas que compartilham ideias, que compartilham pensamentos, que compartilham fé, mas que não têm a presença de Deus. Deus manda o Espírito Santo para dizer à igreja: eu estou com vocês, eu faço parte dessa comunidade e eu quero revelar a minha glória, eu quero compartilhar aquilo que sou para vocês. É por isso que Deus fala no meio da igreja. É por isso que Deus se revela através da igreja. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 12 e versículo 14, nós vamos ver que Cristo é como um corpo, e ele tem muitas partes. Todas as partes ligadas em Cristo formam só um corpo, diz o apóstolo Paulo. Assim também nós, judeus, não judeus, escravos e livres,
fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo, e a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito, pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes. Se você tem o Espírito de Deus sobre a tua vida, eu gostaria que você se voltasse para a pessoa que está do teu lado e dissesse para ele assim: nós somos um em Cristo Jesus, amém? Porque o mesmo Espírito que está dentro de você, o mesmo Espírito que está dentro de você, o mesmo Espírito que está em mim, é o Espírito de Deus que nos une e nos torna uma comunidade única, de pessoas diferentes, mas dotadas do mesmo Espírito. Ou seja, nós estamos não somente unidos, mas nós também somos alinhados pelo Espírito de Deus como um corpo, para que a igreja do Senhor não padeça. E é por isso que Jesus estava orando e dizendo assim ao Pai: Pai, eu oro para que todos eles sejam apenas um. O que Jesus desejava na sua oração ao Pai é que quando as pessoas olhassem para os seus discípulos, quando as pessoas olharem para a igreja de Cristo, eles possam ver uma só pessoa. Que pessoa é esta? A pessoa de Jesus Cristo. Que o mundo possa olhar para nós e dizer assim: você é diferente, você não é igual aos outros, porque você se parece com Jesus. É por isso que também lá em Efésios capítulo 4, versículo 4 até o versículo 6, Paulo vai falar aqui sobre a comunidade cristã, que ela deve viver sempre nesse espírito de unidade, e que quando o Espírito de Deus está na igreja, existe unidade. E quando há unidade, não há somente unidade, mas há também santidade. E é nessa santidade e unidade que está o poder da igreja. A igreja, ela só é forte, ou ela só se torna forte quando ela está unida e quando ela está caminhando em santidade. E isso só é possível quando o Espírito de Deus está em nós. Paulo diz assim, Efésios 4, versículo 4, versículo 6: há um só corpo, um só Espírito e uma só esperança, para o qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Aqui Paulo não está falando do batismo na água, como muitos creem. Paulo está falando aqui do batismo no Espírito, que ele citou lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, quando ele fala assim, versículo 13: nós somos batizados pelo mesmo Espírito. Então Paulo está dizendo que há um só batismo. O Espírito que me batizou é o mesmo Espírito que te batizou. O Espírito que batizou a você é o mesmo que batizou o outro. E Paulo diz: há um só batismo, um só Deus, Pai de todos, que é Senhor de todos e que age por meio de todos e que está em todos. O mesmo Deus que opera aqui é o Deus que opera ali. O mesmo Deus que está operando na vida das crianças é o Deus que está operando na vida dos jovens e também na vida dos adultos, porque só existe um Deus e um só Senhor. Quando a igreja ela compreende o que significa viver uma vida em comunidade, como Deus que é um ser comunitário, nós também entendemos o conceito da unidade, porque a unidade só é possível quando nós estamos linkados pelo Espírito uns aos outros. E aí nós temos algumas características comuns que podem provar se verdadeiramente nós estamos unidos ou não estamos unidos. Primeira dessas características é o amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 até o versículo 7. O que nós observamos aí? Que o amor de Deus, o amor divino que deve envolver os nossos corações, não é um amor superficial. O amor de Deus que deve nortear as nossas vidas não é um amor interesseiro. O amor que deve nortear as nossas vidas não é um amor que pode ser comprado com presentes e com mimos, mas esse é um amor que brota no coração de Deus e através do Espírito
Espírito de Deus, ele vem para dentro do nosso coração. E às vezes você nem consegue entender a natureza, né, ou melhor, a força desse amor dentro do teu coração, porque não é um amor natural, é um amor espiritual. E esse deve ser o amor que a igreja deve buscar no Senhor. Não é um amor que se molda por interesses, mas é um amor que vem do trono de Deus aos nossos corações, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 até o versículo 7. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, mas se eu não tiver esse amor, não adianta nada. Queridos, o que torna uma igreja unida não são as línguas estranhas. O que torna uma igreja unida não é falar bonito. O que torna uma igreja unida é o amor de Deus derramado no coração de cada um, que nos faz entender a natureza de Deus e viver essa natureza na nossa vida. Segundo, submissão e humildade. Uma igreja unida, Romanos capítulo 12, versículo 10. Paulo falando ainda sobre o amor, ele fala assim: amem uns aos outros com amor de irmão em Cristo, e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Sabe por que a igreja de Cristo, ela é uma comunidade que vive em unidade? E porque a unidade, ela deve ser um estilo de vida na vida do cristão, porque o cristão aprende aqui dentro o que é submissão e aprende o que é humildade. Talvez você vivendo lá no mundo, você diria assim: eu não obedeço a ninguém, eu só faço o que eu quero. Mas quando o Espírito de Deus entra dentro do teu coração, você muda totalmente, e você começa a se submeter, você começa a agir com mais humildade. Isso só é possível pelo Espírito de Deus. Terceiro, encorajamento e edificação. A Bíblia vai nos ensinar que a gente deve sempre procurar encorajar os nossos irmãos e edificar os outros. E é isso que acontece na igreja. Às vezes esse encorajamento, ele não vem aqui do altar. Às vezes esse encorajamento, ele não vem de uma canção, não vem de uma pregação, não vem de uma oração, não vem de uma revelação que sai aqui do altar. Mas às vezes esse encorajamento, essa edificação vem da pessoa que está do teu lado, que senta perto de você, que pega nas tuas mãos, te dá a paz do Senhor, que olha nos teus olhos e pergunta: vai tudo bem contigo? Às vezes esse encorajamento vem daquele momento quando o pastor diz assim para você: olha para a pessoa que está do teu lado e diga uma palavra de bênção sobre ela, e às vezes você nem imagina, mas naquele momento Deus usa a pessoa que está do teu lado, ou alguém que se aproxima de você, e libera sobre a tua vida uma palavra de encorajamento e de edificação. Isso só é possível numa igreja que vive como uma comunidade unida por Cristo. Glória a Deus. Em quarto lugar, o perdão. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Embora a igreja ela seja de Cristo, mas ela é formada por pessoas imperfeitas. A igreja não é formada por gente certinha. Se alguém se julga certo, a Bíblia diz que já errou, porque aos olhos de Deus todos nós somos pecadores. Todos nós temos as nossas falhas. A Bíblia fala que aquele que diz que não tropeça nas palavras já tropeçou. A igreja é uma comunidade de pessoas imperfeitas, salvas pela graça. Ou seja, nós viemos para servir ao Senhor, constituímos uma comunidade, mas cada um de nós tem o seu jeito de ser. Mas a graça de Deus, o amor de Deus, ele acaba nos unindo. E isso nos leva o quê? Ao perdão, porque o perdão ele é essencial para que haja um bom relacionamento na igreja. Ou seja, junto com o amor, o perdão e o amor são duas coisas importantes que não podem jamais faltar na igreja. Às vezes o seu irmão ele tem um jeito diferente de ser, uma natureza mais arredia do que a tua, mas o perdão te leva a compreender o teu irmão. Em quinto lugar,
humildade para servir. Olha que coisa linda, irmãos. A nossa grandeza, ela é qualificada por Deus com base naquilo que fazemos quando servimos aos outros. Marcos capítulo 10, versículo 44. Jesus disse assim: quem quiser ser o primeiro, que seja Senhor de todos. Amém, meus irmãos? Vocês concordam com essa palavra? Parece que eu não ouvi amém. Não ouvi agora, ouvi um amém? Amém. Não é amém. Aquele que quiser ser o primeiro, tem que fazer o quê? Tem que ser escravo de todos. No reino de Deus, a coisa é o inverso daquilo que acontece lá no mundo. Quem é maior é o que mais serve. Quem aparece mais é o que trabalha mais. Quem tem mais espaço é quem se dedica mais. Jesus disse assim: se alguém quiser ser o primeiro passo é ser escravo. O que é ser escravo? É desfazer da sua própria vontade para fazer a vontade do outro. É você deixar de fazer aquilo que você acha que é importante para você, para fazer algo que é importante para o outro. E Jesus disse: se alguém quiser ser o primeiro, precisa aprender essa lição. Em sexto lugar, nós aprendemos na Igreja de Cristo a aceitar o outro sem preconceito. Aí alguém vai dizer assim: uau, eu gostei dessa palavra agora, mas deixa eu te explicar. É aceitar o outro sem preconceito por causa de costumes, de tradições, às vezes na situação socioeconômica. Romanos capítulo 15, versículo 7, Paulo fala assim: aceite uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Quando a gente olha para o nosso irmão, para a nossa irmã, às vezes alguém que ainda é novo na fé, alguém que está começando a caminhar na fé, que precisa ainda ser moldado, e às vezes a gente fica até um pouco impaciente, porque nós queremos que as pessoas elas mudem, que elas falem como a gente, que andem como a gente, que se vistam como a gente. Mas quando se trata de Igreja de Cristo, meus irmãos, essas coisas são secundárias, são deixadas de lado. E nós passamos a olhar para os nossos irmãos, ainda que ele seja diferente nos seus costumes, nas suas tradições, ainda que ele seja rico ou seja pobre, nós olhamos uns para os outros e os vemos como seres iguais. Porque foi assim que Deus olhou para nós e também nos aceitou. Deus não perguntou qual era a sua nacionalidade, a sua natalidade. Deus não perguntou para que time você torcia. Deus não perguntou se você era rico ou se você era pobre. Ele simplesmente te aceitou. E é assim que também devemos ser: aceitar as pessoas sem discriminação, sem preconceito, entendendo que a vontade de Deus na igreja é que a gente reconheça os outros como seres iguais. Pastor, isso também se aplica àqueles que vivem de acordo com o mundo? Não, porque a Bíblia é muito clara: a amizade do mundo é inimizade com Deus. Eu estou falando de igreja, e estou falando de crentes e para crentes. Em sétimo lugar, apoio de uns aos outros na fé. Em Romanos capítulo 14, versículo 19, Paulo diz assim: procuramos sempre as coisas que trazem a paz, que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Na igreja, o grande propósito da Igreja de Cristo é fazer com que a fé aumente no coração de cada irmão, fazer com que cada um se torne mais íntimo, mais próximo de Jesus, fazer com que cada um compreenda melhor o significado de servir a Cristo. E em oitavo lugar, uma igreja unida é uma igreja que admoesta. O que significa a palavra admoestação? Alguns irmãos confundem a palavra admoestação com exortação, com humilhação, com exposição. Não, a palavra admoestação quer dizer aconselhar o outro com amor. Ou seja, Colossenses capítulo 3, versículo 16, um exemplo do que é admoestação. Paulo diz assim: ensinem e
instruam uns aos outros com toda a sabedoria. O que é instruir o outro com sabedoria? É falar com brandura. É às vezes você dá aquele jeitinho, dá uma volta aqui, uma volta ali. Você tenta envolver o irmão antes de você chegar ao ponto central, para você poder admoestá-lo corretamente. Então a palavra diz: instrua aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos, canções espirituais, louvem a Deus com gratidão no coração. Ei, você sabia que muitas vezes Deus nos admoesta através das canções? Às vezes a gente está cantando alguns hinos e de repente a gente começa a cantar um hino e começa a declarar diante do Senhor determinadas coisas que não estamos vivendo. E aí o Espírito Santo começa a falar: olha, eu falando com você aí, você precisa corrigir essa área. Através das canções Deus fala. Às vezes Deus pode estar falando conosco, nos admoestando através das orações. Alguém pode estar orando e o Espírito do Senhor pode estar ministrando através da oração de um na vida de outro. E às vezes também através das manifestações espirituais. Mas em nono lugar, uma igreja unida é uma igreja que procura ajuda em Deus para suportar os fardos pesados do dia a dia. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Ajudem uns aos outros. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você alguma vez, ou quando foi a última vez que você chegou para alguém na igreja, que faz parte da tua família na fé, e perguntou para ele ou para ela assim: você precisa de ajuda? Você já fez isso alguma vez? Alguma vez você já chegou para alguém e falou assim: irmão, você precisa de ajuda? Está tudo bem com você? Se você nunca fez isso, eu te dou a oportunidade de fazer agora. Para quem está do teu lado aí, pergunta para ele: está precisando de ajuda, irmão? E dói quando o irmão fala assim: eu preciso que você ore comigo 2 horas da madrugada. Aí você fala: irmão, eu vou passar para o pastor, eu vou ver o que ele faz. Ajudar. Queridos, nós precisamos entender que todos nós somos parte de um corpo. Nós não temos que ficar esperando que os oficiais da igreja, esperando que um diácono, presbítero, um pastor, nós precisamos ficar esperando que alguém te diga o que fazer. Olhe para a pessoa que está do teu lado, chegue para o seu líder, chega para alguém e pergunte para ele: irmão, você está precisando de ajuda? Não somente ajuda naquilo que tange as coisas espirituais, mas às vezes nas coisas naturais também. E você vai descobrir que sempre haverá alguém dentro da igreja precisando de ajuda, mas não há quem ajude. Se nós somos uma igreja unida, está na hora de nós começarmos a olhar para os nossos irmãos e perguntar-lhe: você precisa de ajuda? Você quer que eu te ajude a carregar o seu fardo por um pouco? E você vai descobrir que há muita gente precisando da tua ajuda. Em 10º lugar, uma igreja unida é uma igreja que cuida e tem cuidado um dos outros. A gente se preocupa com a vida dos irmãos. Talvez algumas pessoas não percebam isso, mas o crente, eu não estou falando do pastor, eu estou falando do crente em Cristo, da igreja de Cristo. Nós nos preocupamos uns com os outros. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25. Paulo fala assim: não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Nós nos preocupamos e cuidamos uns dos outros. E Paulo está dizendo aqui: nós temos interesse pelos outros. Se você puder, por mais uma vez, dizer para o teu irmão que está do teu lado, diga assim: meu irmão, eu estou interessado em te ajudar. Já que você, mesmo que você não precise, eu estou interessado, eu quero te ajudar. Sabe, queridos, eu estava preparando esta mensagem, e aí Deus colocou no meu coração uma palavra. Eu sei que esta palavra também pode parecer dura, mas eu fiz questão de escrevê-la para não esquecê-la. Porque às vezes, na igreja de Cristo, uma igreja unida, a gente tem que também agir
como Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 5, versículo 29 e versículo 30. O que foi que Jesus disse lá? Jesus diz assim: se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue-o fora, porque é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. Aí no versículo 30 Jesus diz assim: se a sua mão direita faz com que você peque, corte-a, jogue-a fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. É interessante que Paulo, mais adiante, ele vai dizer assim que as partes do corpo se interessam uma pelas outras. Mas voltando ao ensino de Jesus, o que Jesus estava querendo dizer é que quando o corpo está sofrendo, porque uma parte do corpo está enferma, a vontade de Deus não é ter um corpo enfermo, é ter um corpo saudável. E por isso que muitas vezes pessoas são arrancadas, são tiradas, são cortadas, porque a igreja que pertence a Cristo, ela precisa ser uma igreja saudável, precisa ser uma igreja santa, precisa ser uma igreja pura. E quando isso não acontece, esse princípio se aplica também à igreja. Às vezes Deus faz determinadas coisas e a gente não entende por que certas coisas acontecem. Mas é como se o Senhor estivesse olhando para a igreja e vendo um corpo, e aí ele vê um dedinho que está ferido e esse dedo não tem cura. E aí o que o Senhor faz? Jesus falou: vai lá, põe na guilhotina de Jeová. Gostei dessa expressão. Põe na guilhotina de Jeová. E aí ele corta. E por que Deus faz isso? Para que o corpo não padeça. O mesmo princípio que se aplica individualmente no que tange às nossas falhas, aos nossos defeitos, que muitas vezes nos prejudicam e nos afastam de Deus, também se aplica no coletivo à igreja do Senhor. Deus quer uma igreja santa, uma igreja purificada, uma igreja que seja curada. Amém, meus irmãos? Se você sente que você está curado por Jesus nesta noite, então aplauda o nome dele e diga: obrigado, Senhor, porque eu estou curado. Porque uma vez o corpo curado, sarado e restaurado, Deus então promove, Ele faz mudanças. O nosso Deus é o Deus que faz crescer membros no corpo. Ele faz que as partes que foram cortadas, que outras possam nascer no lugar delas, mas nascer com saúde, com vitalidade, para que a igreja continue unida, representando o governo de Deus na terra. Em 11º lugar, nós encontramos uma igreja unida, o conforto e ânimo nas palavras que nós recebemos dos nossos irmãos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Eu gostaria que você se colocasse em pé por um instante. A mensagem não terminou, mas eu quero que você se coloque em pé por um instante. Eu gostaria nesse momento, olha o desafio que eu vou lançar para você aqui agora. Cadê o Davi? Cadê o Davi? Davi, vai tocando um solozinho aqui, bem suavezinho. Porque eu quero neste momento, talvez você esteja estranhando até o estilo do pastor Pereira hoje, mais pastoral. Mas eu quero neste momento te desafiar a declarar uma palavra sobre a vida de alguém, mas uma palavra de ânimo. E não vale dizer: Deus te abençoe. Não vale dizer: Jesus é bom na tua vida, irmão. Não. Qual seria a palavra que você acredita que pode trazer ânimo sobre a vida do teu irmão? Eu gostaria que você fizesse isso nesse momento. Enquanto o Davi vai solando aqui bem suavezinho, eu gostaria que você saísse do teu lugar. Não vale agora o esposo dizer para a esposa, o filho dizer para a mãe, para o pai, mas que você agora pudesse procurar alguém, de preferência alguém que você não conversa com ele geralmente nos cultos. Você pode fazer isso? Você tem a liberdade agora de sair do seu lugar, e você vai chegar até essa pessoa. Não fique envergonhado não, gente. Nós somos em família, isso aqui é a casa do Senhor.
Eu gostaria que você procurasse alguém nesse momento. Diga para ele uma palavra, sabe aquela palavra que você gostaria de receber? Pois esta é a palavra certa. Vá ao encontro do teu irmão agora. Diga para ele uma palavra boa. Kevin, parabéns, Kevin, pelo serviço que você faz aí, cuidando da imagem da igreja, o serviço que você faz no som da igreja. Deus te abençoe, cara, você é muito importante para nós. Nós precisamos de você. Diga uma palavra que vai animar o teu irmão, que vai fazer ele sair daqui hoje dizendo: vale a pena fazer parte desta igreja, vale a pena ser parte desta família cristã. Ei, Zaqueu, obrigado porque você canta aqui, porque, rapaz, a tua voz é maravilhosa, e quando você está aqui cantando e a glória de Deus vem sobre você, a igreja se alegra com você. Olha, Deus é contigo. Anime o teu irmão, faça ele entender. Ele vai sair daqui hoje dizendo assim: vale a pena fazer parte desta igreja, porque aqui nesta igreja as pessoas reconhecem quem sou no corpo, porque é isso que teu irmão é no corpo. Enquanto você está, pode continuar, irmãos, não parou ainda não, pode continuar. Michele, vem cantando aqui com o Davi, só você. Vem cantando aqui. Essa semana, uma irmã aqui na igreja me procurou. E essa irmã, ela pegou umas linhas e começou a fazer uns tapetinhos para colocar no banheiro da igreja. E ela fez aquilo com tanto carinho, mas com tanto amor, que eu olhei para ela e falei assim: irmã, eu vou te dar 2 rolos de linha só para você fazer mais tapetes. E ela ficou tão feliz. Hoje, quando ela chegou de manhã aqui na igreja, ela falou assim: pastor, eu já estou terminando os outros tapetes. Querido, todo mundo é importante no reino de Deus. Entenda isso, aquilo que você faz é importante. Então anima o teu irmão e diga para ele: não para, não deixe de fazer o que você está fazendo. Só se aumentar. Oh, aleluia! O Espírito de Deus está usando pessoas aqui para liberar a palavra de ânimo sobre a vida de vocês. O caminho que devemos seguir, podes me usar, Senhor, como tu me queres. Abre o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu me Deixa eu te dizer uma coisa. Você que sai às vezes para evangelizar, e você sai sozinha ou sozinho, e às vezes você bate até aquela tristeza, você fala assim: poxa, eu queria tanto que mais irmãos estivessem comigo evangelizando. Deixa eu te falar uma coisa: você é muito importante. Esse é o teu papel no corpo, é isso que Deus quer que você faça. Deus te colocou para ser um porta-voz do seu reino na vida de outras pessoas. Então faça isso com carinho, faça com amor. Não se preocupe com os outros, porque o outro está fazendo outra coisa que você não faz. Porque no corpo cada um tem uma função, e cada um deve exercer essa função com primazia, deve fazer da melhor maneira, com perfeição. Porque se nós não fizermos corretamente, se nós não fizermos com perfeição, se nós nos tornarmos defeituosos, ou se nós criarmos situações que podem prejudicar o corpo, aquele que é o cabeça, ele vai cortar fora e vai fazer brotar outro no lugar, porque o corpo dele tem que ser perfeito. A igreja de Cristo tem que ser perfeita. Você pode aplaudir ao Senhor e tomar o seu assento, por gentileza. Viver
Uma vida comunitária como Deus é um ser comunitário, é cuidar um dos outros. E muitas vezes a gente faz isso, não é só aqui na igreja. A gente faz isso quando nos reunimos nos pequenos grupos da igreja, ou fora da igreja, quando estamos num programa de discipulado, de escola bíblica, quando estamos no ensaio, quando estamos participando de pequenas reuniões da igreja. Nós estamos promovendo o corpo e estamos cuidando um dos outros. Muitas vezes eu estou aqui de manhã orando na igreja, ou às vezes, já aconteceu muitas vezes eu passar aqui na igreja à tarde, alguém vê o carro parado e subir para conversar, e a pessoa ainda fala assim: ah, pastor, que bom que agora eu te peguei sozinho, eu posso conversar. Porque sempre tem alguém precisando falar e sempre tem alguém disposto a ouvir. Quando a gente cuida um do outro, a gente entende que nós temos 3 necessidades básicas que cada um de nós tem que cumprir. Não é uma pessoa, é todos. Primeiro, atender às necessidades dos outros, através do que? De uma mentoria e de um discipulado. O que significa mentoria? É você, aquilo que Deus tem colocado em tuas mãos, que Deus tem te dado. Estou falando de dons, de habilidades, de talentos e de ministérios que Deus tem colocado nas tuas mãos. É você se tornar um mentor na vida do teu irmão, passando para o teu irmão aquilo que você sabe, ensinando para que ele possa fazer tão bem quanto ou melhor. Através do discipulado, nós transferimos o DNA de Cristo que está em nós para a vida do nosso irmão. Segundo, atendendo às necessidades sociais de nossos irmãos. Como? Influenciando, mas influenciando positivamente, motivando, capacitando os nossos irmãos para servir aos propósitos de Deus na comunidade. Então isso é um dever de toda uma igreja que vive em unidade, de uma igreja comunitária. É a gente olhar para os nossos irmãos e muitas vezes influenciar. Quando você perceber que alguma coisa não está bem, você ir ao encontro do teu irmão e motivar o seu irmão. Gente, nós já temos um mundo que fala mal de nós. Por que vamos usar o tempo que Deus nos dá aqui na terra para falar mal dos outros? Vamos usar o tempo para edificar os outros. E em terceiro lugar, ser o sal e a luz para o mundo. Todos nós devemos ser o sal que vai preservar, que vai dar gosto, sabe? As pessoas vão olhar para você e vão te perguntar assim: ei, onde é que fica a tua igreja? E você vai perguntar para a pessoa: por que você quer saber? Não é porque você é um crente diferente, você é educada, você é gentil, você é uma pessoa boa. Eu quero saber onde que é essa igreja, tem alguma coisa diferente lá na igreja. Ser sal é produzir nas pessoas o desejo, o gosto de querer ser como você. Eu te pergunto nesta noite, se te apresentarmos ao mundo nesta hora e dizer assim: quantos querem ser como você? Quantas pessoas vão levantar as mãos? Ser a luz para o mundo, a luz que vai dissipar as trevas, que vai iluminar o caminho na vida das pessoas.